Olá, minha gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, boa tarde. Opa, deixa eu estar muito alto. Pronto, vou descer aqui um pouquinho. Como é que vocês estão? Tudo sossegado? Deixa eu abrir o chat aqui que não está aberto. Lucas, Sansão e Gabriel, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Aí, é a galera que mais aparece nas câmeras do IAP aqui, pelo menos, viu? Porque nas outras turmas, um gatinho pingado de nada aparece. Luísa, daqui presente também, tudo bem? Luísa com seus cabelos voando ao vento, show de bola. Aqui, quem mais tem gente entrando? Deixa eu ver. Beleza. Aos demais, Aristides, Eduarda, deixa eu ver quem mais. Mariana, Matheus Henrique, Arthur Roosevelt. Sejam bem-vindos, viu, queridos? Sejam muito bem-vindos vocês. O fim de semana de vocês foi sossegado? Como é que foram as coisas aí? Como é que aconteceu tudo aí? Tudo na paz? Como dizendo? Diga aí, Matheus. Sansão foi na paz, né? Show de bola, mano. Show de bola. Alguém aí fez alguma coisa de different? A coisa da pandemia ainda está rolando, claro, né? Só que de uma forma cada vez mais desacreditada. A galera está levantando as barreiras com força aí para poder voltar à vida normal, né? Não é o caso ainda que a gente tem que tomar como... Não é a decisão que a gente tem que tomar ainda, mas é isso mesmo. Matheus, em relação ao intervalo, pode ser igual à aula passada? Como é que foi na aula passada? A gente não deu intervalo e foi direto até às 15 para as 2, foi isso? Às 15 para as 4? Foi? Vocês me dizem, o que vocês acham? O que vocês acham melhor? Vamos lá. Posso colocar em votação? Concordo em colocar em votação? Então, vou colocar em votação aqui. Deixa entrar mais gente aqui. Deixa entrar mais gente, tá entrando mais gente aí, mais galeras. Ellen, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Deixa eu ver. Beleza. Sarinha também, seja bem-vinda. Boa tarde para vocês. Pois então, vamos lá. Vou começar agora a votação em relação ao intervalo, para quem chegou agora, né? E aí, Ellen, beleza? Beleza, Sarinha, tranquilo? Ó, a gente na aula passada
teve uma situação em que não houve intervalo e a gente foi até as 15h45, porque nossa aula tem 2 horas de duração agora com 15 minutos de intervalo. Então, na aula passada, a gente não teve intervalo, foi até as 15h45. Quem concorda? Matheus sugeriu aqui a numeração, né? Quando der ok, vocês mandam a opinião de vocês. Quem concorda que seja desse jeito de novo, digita 1. Quem não concorda, digita 2, tá? Pode ser agora. Quem concorda não tem intervalo, a gente ia até as 15h45. Beleza? Número 1. Então já é isso aqui. Pelos que nós temos aqui, já foi. Até porque, antigamente, a gente tinha 3 horas de aula e o nosso intervalo já chegou a ser depois de 1h30, né? Praticamente 1h40. Então, para a gente passar 1h45 sem ter o intervalo, pronto, que nem Sarinha está falando aí, mas passa no instante mesmo, no instante. Beleza. Então é isso. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver o que a gente teve aqui para continuidade. Na aula passada a gente falou a respeito do gênero narrativo, né? Dos gêneros narrativos, as características gerais dos gêneros narrativos. Deixa eu ver aqui, intensiva 2. Foi isso, exatamente, mais 2 temas. Eu passei para vocês os temas 41 e 42, né? 41 e 42, e estudamos essa coisa dos textos narrativos. Hoje vocês saem daqui com a atividade número 12, viu, gente? Hoje vocês saem. Voltou a ter um atraso, não é nenhum atraso, a gente faz 3 dias que eu não corrigi redação, no fim de semana, a última redação que eu corrigi foi na quinta-feira, então eu vou voltar à correção das redações agora, né? Vou voltar à correção das redações hoje, e para poder voltar as coisas aos eixos. Na verdade, não está fora de eixo, né? Os professores estão dizendo que as redações do simulado estão caminhando bem, tá? As redações do simulado vão sair dentro do prazo. Tem um dos colegas professores que está já bem avançado nessas correções, dessas redações, então ele já está quase terminando o bloco de redação deles. Então a gente está bem avançado em relação a isso daí. Isso, Gabriel, vamos continuar com os textos narrativos, tá? Concluir textos narrativos. E hoje a gente vai com o 8º de Tatal, de 8º vocabulário, dando tempo. Porque com 2 horas a margem de tempo, a margem de manobra é bem pequena. Mas a gente vai avançando aí com o que a gente tem para tratar. Beleza? Então não vamos ter hoje temas para poder não atrasar esse progresso, para a gente tentar terminar os textos narrativos hoje e até o 8º de Tatal, de 8º vocabulário, e na próxima aula a gente volta com 2 temas. Show de bola! Então vamos lá. Continua no caderno, tá, minha gente? Continua no caderno de onde a gente parou. Eu vou abrir para vocês aqui o documento de Word, que a gente estava usando na última aula. E segunda aula, deixa eu ver. A Ana Luísa está pedindo para aceitar. Oi? Ana Luísa está pedindo para aceitar. Beleza, Luísa. É porque minha irmã trocou o nome, estava fazendo um teste. Mas... é a Aninha que está aí? Legal. Show. Então, aqui não tem ninguém aqui na sala de espera, por enquanto. Ok. Aninha, deixa eu te perguntar, não sei se você já tinha me dito antes, mas eu não lembro bem, até que alguém me falou. A sua mãe é Ana Galvão, é fotógrafa Ana Galvão, é isso? Né, Luísa? Que coisa maravilhosa. Puxa vida, já trabalha há bastante tempo com fotografia, não é? Faz uns 10 anos, eu acho. Nossa, que coisa maravilhosa. Alguém me disse, eu não sei, algum fofoqueiro, né? A mãe de Ana é a Ana Galvão, que não sei o quê. Não sei se foi alguém lá do IAP e tal. E, pô, que coisa maravilhosa, que show de bola. Foi Thaisa, talvez, porque a gente tava conversando um dia desse sobre isso. Foi, né? Tá aí, tá certo. Coisa boa. Por isso que seu Instagram, as fotos são caprichadas lá, né? Com aquela coisa que você coloca de sorteio, às vezes, de kit de estudo e tudo mais, as fotos são caprichadíssimas. Foi só uma vez por um negócio lá, tipo, que deram pra minha mãe. Mas, exatamente, é caprichado porque, né, ela que tira. Maravilha, show de bola. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver, me perdi. Anotações, está aqui. Olha, essa aula nossa é a 28 e do módulo 2 é a aula 10. Eu acho que com essa aula a gente conclui
o módulo 2, viu? Porque a gente chega no final dos textos narrativos, né? E aí a gente fica só agora com exercício, treino, 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 treino. Vai ter momento de revisão daquilo que é mais significativo e importante, mas depois disso aqui é treino, treino, treino com força. Tanto que hoje Professor? vamos sair com a 12ª redação. Pois não, pode falar. Essa daqui não é a aula 27 do módulo 2, a número 10, não? Perdão. 27 é a aula geral, isso mesmo, Sarinha. 27 é a aula geral e do módulo 2 é a aula 10. Exatamente isso. Porque eu olhei aqui planejamento, eu li aqui planejamento 27, aí eu pensei que isso aqui seria relatório de aula e a gente estaria entrando na 28 agora, mas é isso mesmo, essa é a aula 27. 27 no total e número 10 do módulo 2. Então, deixa eu abrir aqui. Valeu, Sarinha. Obrigado pela correção. Aqui, ó, deixa eu abrir. Tá aqui. Todo mundo aí com o Word na mão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar o chat. Show de bola. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Todo mundo. Eu vou confessar para vocês, assim, eu tô ansioso para saber dos desdobramentos das coisas, né? Porque aqui no Rio Grande do Norte, a pandemia entrou numa estabilidade já faz mais de mês, né? O número de casos está estável com baixa. Quando eu entro no mapinha lá da Folha de São Paulo, que é o jornal que eu assino, aparece um mapa colorido e o Rio Grande do Norte é o único do Nordeste, né? Um dos únicos do Nordeste que está com azul clarinho, que indica estabilidade. Mentira, o Piauí está muito mal. O Piauí, os números estão maus. No Fantástico de ontem, deu que estava em queda. Está em queda, né? Isso, pronto, olha aí. Então, esses dados aí mostram o Rio Grande do Norte em queda, mas os estados vizinhos que já tiveram situações mais graves, como Pernambuco e Ceará, estão numa queda mais acentuada, mais significativa. É como se, assim, no mapa, o azul escuro indica uma queda mais acentuada, o azul claro indica uma queda, e a outra, olha, começou os fantasminhas, e aí vermelho escuro, indica situações ainda muito preocupantes, né? O Rio Grande do Norte já está numa situação de queda já faz um tempo. A gente já entrou o mês de julho com números muito melhores, e isso tanto que a abertura aconteceu durante todo o mês de julho e se pronunciou para agora. Eu vou confessar para vocês, o Rio de Janeiro está subindo, eu vi exatamente, Aninha, eu vi hoje pelo programa da Jovem Pan, o Morning Show, que o Rio de Janeiro voltou para uma alta terrível, né? Voltou para uma alta, e lá eles estão com praia aberta, estão com tudo como se nada tivesse acontecendo. O negócio está muito complicado para o lado de lá. O Amazonas foi um dos primeiros aqui do Brasil que teve aquela situação mais catastrófica, né? Aquelas notícias de crise no sistema até funerário e tudo mais, tudo estava muito sério. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu tenho esperança de que a gente volte a ter uma rotina presencial, sabe? Eu tenho uma esperança de que a gente volte a ter, pelo menos para esse fim de ano, a ter uma rotina presencial, mesmo que seja algo intermitente, assim, uma semana um grupo, outra semana outro grupo, e a gente possa alternar aulas online com aulas presenciais. Eu tenho muita esperança de que a gente tenha isso, porque assim a gente pode terminar essa parte do ano letivo dando um gás maior, dando um gás muito grande, porque aqui vocês são sempre as mesmas pessoas, eu fico feliz que eu vejo vocês sempre aqui, né? Todas as turmas têm mais ou menos o mesmo perfil. Tem a galera que não falta de jeito nenhum, quando falta é por um motivo que é importante mesmo, a pessoa não vem. Mas vocês que estão aqui, vocês estão mantendo-se, sim, estão se sustentando, estão assistindo aula bem, estão fazendo as atividades. Vocês também são os mesmos que mandam as atividades, inclusive, assim, num tempo muito mais rápido do que das outras turmas. Vocês conseguem mandar as redações dentro do prazo, assim, são poucos os que não conseguem mandar no prazo. Então, assim, seria legal terminar o ano letivo com um gás ainda maior, né? Com esse gás dentro de sala de aula presencial. É a esperança que eu tenho. Eu quero muito. Claro que o que for dito lá, né, no cursinho e o que o pessoal determinar do governo vai ter que ser acatado. Mas que minha intenção, meu desejo, por mim, a gente já estava voltando para agora para o mês de, sei lá,
final do mês de setembro ou até mês de outubro, voltando para uma realidade de dentro de sala de aula, entendeu? Mas é uma situação que a gente precisa também ter cautela. Eu só compartilhei o que assim seria o meu desejo, né? Meu desejo seria muito esse, mas é muito também difícil saber até que ponto isso é um risco e o tamanho do risco, né? Ok? Gente, vamos confirmar comigo aqui, por favor. A gente parou nisso daqui ou a gente ainda chegou aí nessa parte aqui, ó? Físicos, os aspectos físicos dos personagens. A gente chegou a entrar nesse aspecto aqui da descrição de personagens. Ótimo, Lucas. Maravilha, show de bola. Então, a gente continua com a fase da apresentação dos textos narrativos. Quero só recordar para vocês. Textos narrativos no IFRN. Já tivemos alguma vez? Já. Quantas? 3. Existe chance para esse tipo de texto ser cobrado de novo? Não creio. Se tiver, é remota. Por quê? Porque não é um texto que exige tão somente habilidade de escrita e análise crítica. Exige também, sabe o quê? Criatividade. É todo mundo que tem criatividade para fazer um texto narrativo, contar uma história? Não é. Eu mesmo não tenho. Mas nem por isso a gente também não vai ter a habilidade de expor nosso ponto de vista num texto argumentativo e defender por meio de argumentos. E isso conta muito como avaliação, tanto da capacidade de escrita, como também da criticidade do indivíduo, do nível de conhecimento vocabular, do conhecimento sociocultural de um candidato. Então, o melhor texto para avaliar um candidato é o argumentativo. Pois não, quem ia falar aí? Caio, professor. Diga aí, Caio. Esse ano tudo indica porque será dissertação argumentativa? Tudo indica que vai ser o artigo de opinião, que é o mesmo texto que a gente sempre tem tratado nos últimos anos. O IF não está mudando isso, entendeu? O IF nunca cobrou no exame de seleção dissertação argumentativa. Cobrou em algumas provas, em outro concurso, se não me engano, foi educação à distância, mas aqui para o IFRN, exame de seleção, a gente nunca cobrou, eles nunca cobraram, tá? A Aninha fala aqui, se fosse narrativa, a proposta poderia ser: descreva uma história que ocorreu na sua quarentena e você é tal pessoa. Pois é, sabe o que acontece, Aninha? É uma possibilidade, não vou negar. Isso aí entraria num gênero que é um gênero que já foi tratado com eu. Vou só pedir licença para poder passar um pouquinho de vídeo aqui, porque fica legal. Não se acanhe não, viu, gente? É só um... Eu gosto de... E é gostoso demais. Ó, isso é o depoimento e relato, tá? É um depoimento e relato. É um gênero narrativo que o IF já cobrou. Não, mas seria inventado, tipo, cria uma pessoa... você exatamente. Exato. Não seria uma coisa assim de um relato pessoal, porque daria margem a ficar muito amplo, muito aberto. Era criar um quadro mais ou menos ali, né? Um quadro mais ou menos fictício, e aí dentro desse quadro fictício você criaria a narrativa, né? Mas ainda assim, eu acho que precisa de ter criatividade, que não é um atributo que se exija de todo mundo que sabe escrever, entendeu? Eu concordo que essa seria uma possibilidade. Porque no IF já teve esse depoimento com um gênero, já teve o quê? 2 depoimentos e uma notícia. O conto poderia ser um outro, mas é muito pouco provável. A gente está aqui porque a gente está pecando pelo excesso, tá? Estimulante nasal, é maravilhoso, Gabriel. É um Vic de guerra aqui. O meu tá só a peinha, tá naquele que você tem que passar o dedo assim, bem muito, para poder vir um pouquinho. Mas ainda deu um pouquinho, ainda dá para usar um mês ainda. Olha só, então a gente está pecando pelo excesso. Falamos na última aula que, em termos de textos narrativos, esses textos têm o que a gente chama de elementos da narração. São 5 elementos da narração principais. Na última aula, a gente construiu juntos aqui esse fluxograma. Quem não estava na aula passada, se quiser dar um print na sua tela agora para copiar isso depois no caderno, tá? Dá um print na tela, faz uma fotografia, coisa do tipo. Aqui a gente apresentou, na aula passada, os 5 elementos da narrativa. O enredo, e na medida em que a gente estava falando e explicando, coloquei as observações importantes que já eu vou colocar de novo aqui para vocês. Falamos sobre o enredo, e do enredo eu disse: consiste na trama da história, na linha de desenvolvimento, na linha de raciocínio, o que no texto argumentativo seria a linha de raciocínio.
aqui é o encadeamento dos fatos, a linha condutora dos fatos. Todos os fatos dentro da história fazem sentido dentro do enredo, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer, o enredo é que faz com que os fatos tenham sentido dentro da história, para que nada seja aleatório, para que as coisas não aconteçam dentro da história sem um propósito, tem que fazer sentido para o enredo. E aí eu dizia que o enredo divide o texto narrativo em 4 partes. Aí essas partes não estão aqui, mas eu apresentei aqui, ó. O enredo divide a história em apresentação, aí eu vou apresentar, vou mostrar para vocês. A apresentação, a fase da complicação, a fase, o clímax, que não é bem uma fase, e a fase que no texto argumentativo seria conclusão, no texto narrativo a gente chama de desfecho. Então, essas são as partes em que um texto narrativo é dividido, em que o enredo divide um texto narrativo. Aí na aula passada a gente chegou a falar da fase, estávamos e como vamos continuar aqui a falar do momento da apresentação, tá? A fase da apresentação. Aí eu dizia que a apresentação no texto narrativo é aquela fase mais estática, em que personagens, local, tempo são mostrados, são caracterizados. Há uma preponderância do uso dos adjetivos, há uma preponderância do uso dos períodos que não são necessariamente predicados, são predicativos, né? São verbos de ação, ou perdão, verbos de ligação, verbos que muitas vezes são usados para apresentação, né, de pessoas e locais, enfim. Então, a fase mais estática é a fase que faz com que quem está lendo construa uma noção do que está acontecendo, do que vai acontecer, mas não tem nenhuma ação efetiva, significativa ainda para a história acontecendo nessa fase inicial. Via de regra, tem histórias que já começam pau cantando, já começa tudo com algumas coisas importantes, mas, no geral, a fase da apresentação é mais estática. Aí eu dizia, na retrospectiva da aula passada, eu dizia que os personagens são apresentados, né? Os personagens, em relação aos personagens, eles são apresentados aqui, mas nada impede que alguns personagens novos que apareçam na história sejam apresentados na fase seguinte, com o detalhe de que, como no IFRN são 30 linhas para escrever, ninguém vai querer que você conte lá uma história gigantesca, então a gente vai ter a perspectiva, se for um texto narrativo, de uma história enxuta, e uma história enxuta com poucos personagens. Quando eu digo poucos personagens, é 1 ou 2 protagonistas que mereçam algum tipo de descrição, e uma descrição muito objetiva, uma descrição muito concisa, com poucas informações, com as informações mais básicas assim, e mais diferenciadas das pessoas, dos personagens. Como é que esses personagens vão ser apresentados? Considerando o quê? Bem, quem lê precisa receber informações que alimentem os seus sentidos para construir em sua cabeça esses personagens. Então, eu transmito para o leitor informações que explorem esses sentidos desse leitor. E assim esse leitor possa, a partir dos seus referenciais, a partir do que ele conhece como uma mulher loira, a partir do que ele conhece como um homem alto, a partir do que ele conhece como uma cicatriz no braço, a partir dos seus referenciais, esse leitor vai construindo o personagem. Mas quem tem que dar instrumentos é o autor. Então, por isso que eu disse na aula passada, o leitor também faz parte da construção da história, porque na hora que o autor abastece esse leitor de informações para que esse leitor construa esses personagens, cada leitor que terá lido uma história vai ter uma construção diferente, porque cada um tem um referencial particular, né? Então, é isso que acontece. Então, são apresentados, olha, no que eu dizia, os personagens devem ser considerados em seus aspectos físicos, e aí são explorados os sentidos humanos para uma descrição mais rica e realista, tá? Sentidos humanos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Claro, o sentido humano mais explorado para fazer essa descrição aqui é a visão. Eu vejo alguém alto, eu vejo a cor do cabelo de alguém, eu vejo como a pessoa se veste. Sim, e como a pessoa se veste também faz parte do perfil físico, mas é um físico não corporal, é um físico estético, acessórios que a pessoa usa brincos, a pessoa usa uma tatuagem, coisa do tipo. Então, os aspectos físicos estão aí, tá? Então, foi aqui que a gente parou na aula passada. Agora a gente vai para o item 2.2. Partimos daqui, tá? Características físicas. Ó, vou voltar lá em cima
nas características físicas, a gente na aula passada explicou isso daqui. E agora a gente vai para os aspectos comportamentais. Eita, vendaval. Psicológicos. Aspectos físicos, aspectos psicológicos, tá? Agora a gente vai para a explicação relativa a esse outro aspecto importante dos personagens, que são os aspectos comportamentais. Uma pessoa é o que a gente vê, mas uma pessoa é também o conjunto de atitudes, né? O conjunto de pensamentos que ela externa a partir da convivência. Então, um personagem também tem que ser descrito a partir dos seus aspectos comportamentais. Também deve ser. Então, veja só, o que a gente tem aqui, ó. No IF, 2 vezes pediram para que fossem descritos personagens. E eram para ser descritos a partir de perfil físico e psicológico. O rapaz lá, que era o Desnatureza da Mata, no primeiro texto narrativo que foi pedido para notícia, lembram disso aí que eu falei para vocês? Uma notícia que era uma notícia que dava conta de um ato de desrespeito à natureza praticado por Desnatureza da Mata na cidade de Cefetinópolis. Aí você tinha que dizer quem era Desnatureza da Mata. Então você poderia dizer, de alguma maneira, algumas características, ou então você jogava com estereótipo. Vou já dizer para você como é que é isso aí. Então dizia que, sei lá, era um homem muito disposto, forte, mas se bem que para uma notícia talvez não seja nem verossímil. Geralmente, quando você lê uma notícia de alguém que praticou um ato de desrespeito à natureza e foi preso, você não vê a pessoa descrevendo o perfil físico de alguém. Mas no depoimento, que foi a segunda redação, que era para fazer no IFRM, que era uma narração, aí sim, porque lá pedia assim, quem era o indivíduo que pichava em seus aspectos físicos e psicológicos. Aí vamos lá. Estava passando pela frente da casa da Ribeira quando vi um rapaz alto, pele clara, cabelos longos e com uma cicatriz no rosto, pichando, como é que eu posso dizer, freneticamente o painel de Antônio dos Pincéis, né? Pois tá rolando, o Grande Prix não vai ter em São Paulo, transferido para cá, já estão treinando. Estão escutando aí o barulhão? É invocado esses bichos quando passa aqui de meia-noite, meu amigo. O cara pensa que sai de cima da cama para não ser atropelado. Olha, escutou aí? Escutaram? Aqui o negócio, o coco é seco aqui, meu amigo. O coco é seco. Então, mas essa aqui, Sansão, que passou aqui, foi uma ninja, viu? Não foi uma pop, não. Eu morava em Parnamirim. Alguém aqui mora em Parnamirim? Quando eu morei em Parnamirim, passava essas motos de cano cerrado que ela passava pela frente da minha janela e parecia assim que era o céu caindo, porque a moto faz aquele barulho gigantesco, né? Aí o que aconteceu? Passava assim, até onde ela terminava, até onde a vista alcançava, até onde ela não mais era vista, em outro estado, e você ainda escutava aquele barulhinho bem pequenininho. Exatamente, parece que vai explodir. Exatamente. Então, voltando aqui para os aspectos psicológicos. Então, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar para o meu leitor os aspectos comportamentais desse indivíduo que está pichando? Eu não conheço ele. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não vai parecer verossímil, concorda? Ele sempre foi uma pessoa que teve problemas na sua infância por causa do seu relacionamento mal resolvido com seu pai. Pronto, virou uma novela, né? Virou uma novela. Primeiro que se você está passando na frente de Casa Ribeira e você está vendo um cara que está pichando lá e você vai descrevê-lo, se você disser que conhece o cara, aí já começa a ficar pouco verossímil, né? Mas veja, para quando você vai descrever as características psicológicas de um personagem, não precisa ser características de como a pessoa é. Isso dá para fazer nos romances, isso dá para fazer nas histórias mais longas, porque aí você constrói um personagem. Não é assim quando a gente está lendo um livro, o autor se demora bastante no aspecto da descrição dos personagens, falando sobre como esses personagens vivem a vida, como é que eles se comportam, algumas coisas do seu perfil mais comportamental imediato. Não é verdade? É isso. Então, nos textos mais longos dá, mas nos textos curtos, basta que você diga o que você vê.
Basta que você diga algum aspecto do comportamento daquele personagem que você vê. Claro, entra na criatividade aí, né? Então a gente tem que ser criativo. Vamos lá. Olha, eu estava passando na frente da casa da Ribeira, vi um cara pichando lá o painel de Antônio dos Pincéis. Ele parecia um pouco nervoso. Pronto, beleza, Sansão. Exato, exatamente o que eu ia falar nesse momento. Parecia que eu colei de você agora aqui. A pessoa parecia nervosa sobre o que fazia, seu desespero. Perfeito. Não precisa ser características de como o indivíduo é. Pode ser características de como o indivíduo está sendo percebido naquele momento na história. Entendeu? Então, essas são características do perfil psicológico que a gente pode apresentar. São características comportamentais, não necessariamente do padrão da pessoa, de como ela é, mas pode ser aquilo que está sendo apresentado naquele determinado momento da história. Estava nervoso, não parecia desesperado, parecia sob efeito de alucinógenos, o que você quiser colocar que cabe dentro da história. Entendeu? Que cabe dentro da história. Então, aqui, ó, perfil psicológico, vamos colocar aqui. Deu para entender, né, minha gente? Deu para entender aí o que a gente faz no que diz respeito à caracterização do perfil psicológico dos personagens, né? Perfil físico é aquilo, como se veste, tamanho, cor da pele, cor dos olhos, tom da voz, textura da pele, coisa do tipo, barba, sei lá. Então, perfil físico é isso. Perfil psicológico é o cara é muito amável, o cara é irritado demais, o cara não tem bom senso, não tem senso de humor, estava sob efeito de álcool. Isso é comportamental, tá? Então, aqui, ó, psicológicos são apresentados, coloca no caderno aí, tá? São apresentados os aspectos comportamentais. São apresentados os aspectos comportamentais, podendo estes serem permanentes ou momentâneos. Por falta de uma outra palavra, melhor colocar momentâneos. Deu para entender isso aí, minha gente? São aspectos comportamentais, podendo estes serem permanentes ou momentâneos. Professor, Pois não. numa relação desse tipo, o uso da palavra droga seria desapropriado ou é melhor usar alucinógenos? Não, tanto faz. Droga não é uma palavra que carregue assim algo pejorativo, certo. Entendeu? Pode ser, não entra como coloquial não, tá? Acho que o problema é se a pessoa colocar o nome da droga, isso sim. Pode ser. Só droga, já fica de boa. Ou então, agora, se você colocar tipo o nome, acho que fica demais. Ou então, se a pessoa diz assim, não, todos sabem que ele é um maconheiro. Aí, esse tipo de coisa, eu acredito, né? E botar o nome da droga, depender, eu acho que pode cair um pouco a verossimilhança, né? Não sei. Eu uso de palavra droga sozinho, acho que já é suficiente mesmo. Também concordo com a Ana. Tá bom? Então, perfil psicológico, perfil físico. Sendo na prova do IF, é uma descrição, isso aqui é uma descrição de um parágrafo. E num parágrafo vão ser descritos personagens e local. Então, não é nada que a gente precise levar tanto tempo, destinar muita energia, não, viu, gente? Tem que ser objetivo. Aí eu repito aqui o que eu falei na outra aula. Se é uma menina de cabelo longo, gente, é o padrão. Uma mulher de cabelo longo é o comum. Então, não tem por que descrever essa característica do personagem. Um homem de cabelo curto é o padrão, é o comum. Não tem por que descrever, entendeu? Seria para descrever coisas da sua criatividade que você julga que diferenciam aquele personagem dos demais. Que diferenciam. Agora, claro que tem alguns, por exemplo, contos. Tem um conto do Câmara Cascudo que joga com... Ele é usado como exemplo num livro de redação que eu já li. O livro faz tempo que eu li esse livro. Ele joga com os estereótipos, né? Como eu falei para vocês. Dá para se fazer uma descrição que está nas entrelinhas porque o estereótipo conta. O estereótipo conta. Que é um conto. Até o final dessa aula eu vou passar para vocês esse conto inteiro, tá?
Eu vou mostrar para vocês esse conto inteiro. É o Padre, o Caboclo e o Estudante. Não sei se vocês já viram, já leram esse conto. Conto pequenininho, curtinho. Mas o começo do conto é assim: um padre, um caboclo e um estudante viajavam pelo... Não, perdão. Um padre e um estudante viajavam pelo sertão, tendo como maleiro, né, como um carregador, como um guia, um caboclo. É a única referência que o Câmara Cascudo faz aos personagens. A apresentação dos personagens é seca desse jeito, diz só isso. Era um padre e um estudante que tinham como um carregador, como um maleiro lá, um caboclo. Então, o Câmara Cascudo acreditava que quem estava lendo tinha uma noção de como é um padre. Na hora que ele mencionou um padre, vinha na cabeça de quem está lendo o estereótipo do padre. Vinha na cabeça de quem está lendo o estereótipo do estudante. A mesma coisa para o caboclo. Ah, professor, mas aí pode ser que cada um tenha um estereótipo, tipo, e se fosse desenhar, desenharia diferente. Mas concorda que mais ou menos cada personagem desse tem as mesmas características? Assim, para todo mundo. Um padre, o cara imagina o cara viajando, se ele está viajando pelo sertão, então você não imagina um padre como se estivesse rezando uma missa, concorda? Talvez você imaginasse um padre com aquela manta dele, tipo, não sei, eu penso naquela do Padre Cícero do sertão, né? Redentorista, sei nem o que é isso, Gabriel. E, de repente, ele com alguma sei lá, com algum calçado, um cajado na mão, coisa do tipo. O estudante, um garoto, sei lá, um jovem de tênis, calça jeans, andando com ele, e talvez um estudante de teologia que estivesse junto, e o caboclo com chapéu de palha, com uma calça também de chinelo de dedo, né, quem sabe. São algumas características, mas veja, isso pouco importa. Para a história em si, uma descrição detalhada desses personagens, pouco importa. O que importa é que basta que eu acione esse estereótipo, né? Basta que eu acione esse estereótipo para poder saber de que se trata, de um padre, de um caboclo, de um estudante. Entendeu? É bem isso. É redentorista. Depois eu dou uma conferida, Gabriel. É um tipo de... Deixa eu ver. Não. Acho que é o que eu penso. Deixa eu ver se é isso. Não, tá usando aqui uma coisa de direcionamento. Eu vou guardar isso aqui, depois eu dou uma conferida, viu? Depois eu dou uma conferida nisso aí, porque deu acesso a um tipo de link aqui. Eu acho que foi o meu antivírus que acionou. Pode até não ter nada, mas o meu antivírus deu um alerta aqui. Pois bem, vamos lá. Aí, seguindo adiante, deixa eu voltar aqui. Então, perfil psicológico, tá aqui, é apresentado dessa maneira, tudo bem? Aí a gente vai, gente, terminou a apresentação do perfil físico, tá? Opa, terminou a apresentação do perfil físico por uma questão de conveniência, porque eu poderia, inclusive, começar apresentando o lugar onde a história se passa, viu? A ordem em que as coisas acontecem não necessariamente é essa, não. Primeiro personagens, depois tempo, depois espaço, não, tá? Não precisa ser essa ordem que está aqui, ó, personagem, espaço, tempo. Pode ser diferente, tá? Aí a gente vem para só por uma questão de ordem, tempo, espaço. Então, 3, coloca aí, por favor, espaço, descrição do espaço. Descrição do espaço, coloca aí, por favor. Opa, é isso mesmo. Espera aí. É isso mesmo, é isso, desculpa. Me embaralhei aqui, mas é isso. Espaço. 3, espaço. Da mesma forma que você usa as características ou os sentidos para apresentar pessoas, né? Para descrever pessoas, você usa os seus sentidos também para descrever o espaço em que a história se passa, viu, minha gente? Você pode usar e deve usar os seus sentidos para descrever um lugar. E é isso que os caras fazem nos textos, de uma maneira geral. Então, você diz assim, olha, ao chegar à casa, percebi o aspecto sombrio de sua tristeza. Aí você já começa... Veja que cada coisa que se diz vai ajudando você a montar um pouco do cenário, mas você usa o seu referencial, algum filme que você já assistiu, por exemplo, para isso, né? Aí você diz, a casa, aparentemente construída no final do século XIX,
mal sustentava os seus 2 andares com a espessura, com a resistência frágil de sua madeira velha. Bom, você já está vendo que é uma casa de 2 andares, de madeira, uma madeira envelhecida, né? Na parte de trás, um caminho que se perde na neblina até um lago antigo. Pronto, você começa ao redor árvores de copas frondosas que se erguem até perto do céu. Aí você vai imaginando. O fato é que eu estou dando para vocês características para que vocês possam construir esse cenário na cabeça de vocês. É assim que num texto narrativo se faz. E eu até aqui apresentei características que exploram o sentido da visão, concorda? Você vê a casa, você vê essas características. Mas se de repente você diz, ao entrar, vamos lá, vou botar esse texto para a primeira pessoa. Entrei na casa e fui recebido pelo rangido de sua porta principal. Pronto, eu acabei... É bem isso mesmo, Lucas, é bem por aí. Eu acabei escutando alguma coisa e trouxe essa sensação para o leitor. Então, eu explorei aí o sentido da audição, né? Um frio trespassou o meu peito no instante em que dei o primeiro passo. Eu já entrei com o sentido do tato ou algum outro sexto sentido fantasmagórico que seja, mas eu trouxe a sensação do frio para a história. Então, na medida em que eu vou... A poeira parecia estar sendo depositada há décadas naquele lugar que não recebia ninguém. Então, eu já trouxe o sentido do tato. Barulho de vento na janela, explorei o sentido da audição. É exatamente isso. Então, a descrição de um lugar se passa a partir da perspectiva do uso também da exploração dos sentidos humanos. Se você vai descrever algum lugar para alguém numa história, você tem que explorar os sentidos humanos, tudo bem? Tem que explorar. E por que é importante que essa descrição aconteça? Porque, olha só que coisa interessante, você vai contar uma história. O lugar faz toda a diferença. Fazer uma descrição pormenorizada, claro que a gente não vai poder fazer isso num texto de 30 linhas, mas faz toda a diferença. Olha, esse conto, o padre, o caboclo e o estudante. Se eu digo que esse padre, esse caboclo e o estudante estão viajando pelo sertão, você já começa a imaginar uma série de características que esse referencial do espaço traz. Muito possivelmente eles estão enfrentando um calor danado, viajando por uma zona árida, talvez a poeira comendo no centro numa estrada de barro, as cercas ao redor da estrada, até onde a vista alcança o céu limpo e o sol de rachar. Não é mais ou menos isso que nos vem à mente quando se fala de sertão? Alguém que tem, por exemplo, a ideia, eu me lembro do sertão na casa da minha avó, com tudo verdinho, bonitinho, o gado no curral, enfim, as galinhas no... Pronto, aí a referência já vai ser diferente, o referencial. Mas o Câmara Cascudo deu apenas esse referencial de sertão, só disse, olha, o sertão, viajavam pelo sertão. E automaticamente vem para nós, pelos nossos referenciais, uma construção do que é esse espaço. O Câmara Cascudo usou o estereótipo, mas se a gente quiser, e o melhor a fazer quando vamos construir, principalmente um conto ou outro texto maior, é trazer características do lugar em que a coisa vai se passar. Porque aí você dá ao leitor esse... Uma coisa é quando você diz que a história vai se passar numa casa abandonada com essas características que eu falei, pode se preparar que vai ter susto na jogada, não vai não? Eu dei característica de uma casa que, pelo amor de Deus, eu não passaria lá pelo menos 1 hora, com medo, inclusive, dessa bexiga cair em cima da minha cabeça. Mas é um cenário que é propício para uma história assombrosa. É um cenário que é propício para uma história de suspense. Eu não disse que a casa tem um jardim florido, de onde bate um vento fresco vindo de um lago, povoado de aves e peixes. Aí você está já mudando o foco da conversa para um negócio mais assim, Barbie, não sei. Essa história certamente vai se passar à noite, numa noite chuvosa. Sim, então, e pronto, tudo isso por causa dos referenciais que nós temos, né? Aí já acrescenta mais uma coisa. Então, dizer o espaço, apresentar o espaço, faz todo sentido para a história, antecipa muita coisa. Então, por exemplo, você disse que o vilão foi empurrado pelo mocinho, pelo policial, foi empurrado pela janela, empurrado da janela. Uma coisa é você fazer isso e ter essa ação numa história que se passa numa casa. Outra coisa é dizer que a história se passa
na cobertura de um prédio de 30 andares. Numa, o cara só se arranha e cai em cima do formigueiro. Na outra, o cara se arrebenta. A menos que ele seja daquele filme que eu disse que meu pai assistia, que ele saiu dando um rolamento e saiu mancando. Aí também poderia, né? Totalmente inverossímil, mas é uma possibilidade. Então, descrever o espaço é importante para deixar o leitor previamente ambientado no que pode esperar, no que ele pode esperar da história, e, ao mesmo tempo, você usa os sentidos humanos para poder fazer esse tipo de descrição. Show de bola? Tranquilo aí, minha gente? Em relação ao espaço, ó, vou colocar aqui as indicações do que você vai escrever como observações importantes aí para o espaço. Ó. Também são explorados os sentidos humanos para esta descrição, certo? Aí, ó, descrever eficientemente o espaço é importante para antecipar expectativas sobre os fatos da história. Ok? Também são explorados os sentidos humanos para esta descrição. Escrever eficientemente o espaço é importante para antecipar expectativas sobre os fatos na história. Vai copiando aí que eu esqueci de pegar a minha água. Eu vou ali pegar a minha água, eu volto já, viu? Segura a onda aí, vai lá. Pronto, de volta. Deixa eu botar aqui Letícia para dentro aqui. Pronto. Todo mundo copiou aí, legal? Também são explorados os sentidos humanos para esta descrição. Escrever eficientemente o espaço é importante para antecipar expectativas sobre os fatos na história. Show? Tranquilo? Vamos lá. Aí a gente vai para o último item aqui, ó, do enredo, que é o tempo. Gente, sim, outra coisa. Mesma coisa que para os personagens. São mostrados na fase da apresentação. É o lugar privilegiado para a apresentação desses itens, personagens e espaço. Mas não é só aí, porque se de repente houver necessidade de se descrever outros personagens e outros espaços no decorrer da história, isso vai acontecer. Só que vai acontecer de uma forma mais dinâmica, porque a história já vai estar no seu andamento. Isso geralmente acontece em histórias maiores. Tá? Isso geralmente acontece em histórias maiores. Aí a gente vem para o item 4, que é o quê? Ó? Tempo. Tempo. Para adiantar para vocês aqui a escrita, claro, óbvio. O tempo é o quê? É exatamente o momento em que são duas coisas o tempo. É o momento em que a história se passa e é a forma como o tempo será tratado dentro da história, tá? Diz respeito ao momento em que a história se passa, pode ser apresentado de imediato, tá? Ou pode ser apresentado
um pouco depois, mas o tempo diz respeito ao momento em que a história se passa, você dizer o ano, a década, tá? Ou você dizer que faz bastante tempo, vou já dizer aí que é onde entra a diferença entre tempo psicológico e tempo cronológico, e aí também entra o elemento de como que o tempo vai se comportar dentro da história. Vou explicar isso direitinho para vocês. Antes, vamos copiar. Coloca aí, por favor. Consiste no momento em que a história se passa, ou se passou, tá? Vírgula, bem como na forma como ele transcorrerá no enredo. Então, esse duplo elemento relativo ao tempo. Esse primeiro é mais fácil, o momento em que a história se passa. Quando você diz, olha, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Está nítido, você já disse quando foi. Olha, faz 2 décadas. Está nítido. Isso se passou no começo do século XX. Está nítido o momento da história. Esse é um dos aspectos relativos ao tempo. É o mais fácil de entender. Você diz quando foi que se passou tudo isso que você mencionou. Tá? O que aconteceu na história, o que vai acontecer na história, quando a história se passou. O outro aspecto, ele já é um pouco mais delicado e diz respeito à dinâmica como os fatos vão acontecer e como eles vão ser apresentados. Existe a história que diz assim, olha, num tempo muito distante, quando os homens ainda não tinham a consciência do mal que existia nos seus corações, aí começa a contar a história. Houve alguma referência de data, de século, de década, de ano? Não houve. É quase um tempo assim, é quase um tempo, como é que me diz assim, imemorial, sei lá, ou é um tempo intangível. É um tempo que assim existe na cabeça de quem está contando a história. É o clássico Era uma Vez, certo? Ixi, Gabriel, será que é a internet que está com inconsistência aí, hein? E está conseguindo voltar sem que precisar de pedir, né? Aqui a aula está parando. Tem mais alguém com essa bronca aí ou está todo mundo sossegado? Eu tô tranquilo, professor. Show. Arthur está na paz. Então também. Lucas, Gabriel, então estão com problema na internet. Vão dizendo aí, qualquer coisa, se precisar aqui, eventualmente a gente... Oh, meu Deus! Agora pronto. Se fosse a minha sobrinha dizer, eu acabei de almoçar, por que você fala isso? Mas eu entendo você, eu entendo como é que é. Então qualquer coisa dá um toque, viu, Gabriel? Lucas, se precisar de repetir aí alguma coisa, a gente vai fazendo aqui para vocês não se perderem aí na jogada. Então o que acontece, gente? Se você diz, olha, era uma vez, é o clássico Era uma Vez, não significa que pouco importa quando a história se passou e pouco importa a passagem do tempo no contexto da história. A história se passa sem que em nenhum momento alguém diga 3 dias depois, há exatamente 1 mês, 5 anos mais tarde. Não existem referenciais que permitam a nós uma precisão na contagem do tempo, compreende? Essas são as 2 fórmulas que a gente usa para poder tratar o tempo numa história, num texto narrativo. É o que a gente chama de tempo psicológico e tempo cronológico. Então, comecemos aqui pelo item 4.1. Tempo cronológico. Vou explicar de novo e depois vamos copiar juntos. Então, qual é o tempo considerado cronológico? É aquele que o leitor pode precisar exatamente a passagem do tempo no decorrer dos fatos. Existem medidas sendo usadas no texto, medidas em ano, medidas em dia, medidas em hora, medidas em turnos. Olha, na tarde seguinte, na manhã anterior, entendeu? Então, quando existem esses referenciais que permitem a nós, que estamos lendo o texto, uma compreensão da passagem do tempo, uma medição da passagem do tempo,
nós estamos diante de um texto que está usando o tempo cronológico. Ficou claro isso aí? É o filme de uma maneira geral, a história de uma maneira geral, em que tem esse tipo de característica. 4 dias depois, dali a 5 anos, tá? Seja qual for a medida, se você conseguir dentro do texto ter essa consciência exata da passagem desse tempo, nós estamos diante de um tempo cronológico. Então, vou colocar aqui, ó, tempo cronológico é aquele que permite uma medição de sua passagem por meio de referenciais precisos. Então, horas, dias, turnos, meses, anos. Quando você tem essa referência dentro do texto, você está diante de um texto que é cronológico. O tempo, medir o tempo é importante para a história, tá? Medir o tempo é importante para a história. A passagem do tempo é importante para a história. Esse conto, O Padre, o Caboclo e o Estudante, muito embora ele não seja mencionado quando a história se passa, o que é uma característica de um texto com o tempo psicológico, mas dentro do texto diz, olha, foram dormir aquela noite e no dia seguinte cada um se levantou. Então, existem esses referenciais, entendeu? Existem esses referenciais de passagem de tempo, o que dá a ele uma predominância de tempo cronológico. E o que é o tempo psicológico? É aquele em que não há esse referencial claro, não há a disponibilidade no texto de instrumentos que permitam a nós saber quanto tempo se passou de uma ação para outra. É como se o passar das ações, o transcorrer das ações, tem uma existência plena, sem necessidade de se entender a passagem do tempo nele. A passagem do tempo é irrelevante para o transcorrer das ações. Então, é isso que é o nosso tempo psicológico. Então, coloquemos aqui, ó, tempo psicológico. Ó, é aquele que, vírgula, por ser pouco relevante, não vou dizer irrelevante, pouco relevante para a compreensão da história, não apresenta instrumentos para a sua medição. Pronto. É exatamente isso. Tempo cronológico, tempo psicológico. Beleza? Terminem a anotação aí para a gente passar para frente. Com esses 2 itens, a gente termina a apresentação. Tá? A apresentação do texto narrativo foi concluída agora. A gente tratou de apresentação de personagens, do espaço e agora do tempo. E agora neste momento, desculpa, deixa eu deixar aqui, porque eu acho que algum de vocês devem estar copiando ainda. Beleza? Ok. Aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu disse que essa fase é uma fase estática, não acontece nada de muito relevante, né? Aí as coisas vão sendo apresentadas, os lugares, as pessoas, os personagens, tarará e tudo mais. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa, porque se não acontecer alguma coisa, não é uma história. A gente não faz... eu dizia para vocês na última aula que reality shows, eles são interessantes quando você assiste depois, a edição, é feita uma edição para se criar narrativas, porque o que é um reality show? São pessoas que são postas dentro de uma casa para poder viverem lá a vida deles lá e tal. Depois eles esquecem que tem câmeras filmando, começam a fazer besteira, fazer bobagem, brigar, xingar uns aos outros, e é a vida do reality show.
que acontece? As tretas acontecem, tarará, tarará. Mas aí as edições são feitas para que haja uma sensação de narrativa, para que haja uma sensação de que os fatos eles estão encadeados conforme uma lógica. A vida real não é assim. O que eu estou fazendo para vocês aqui não está seguindo um roteiro pré-determinado para um fim que eu tenho que alcançar, que seria o ápice de uma história minha. Não é isso que acontece. Vida real é uma coisa, dia após dia, a gente tem as coisas para fazer e vai fazendo. Às vezes sai certo, às vezes não, tudo mais. Mas não tem essa coisa. Se a nossa vida particular fosse para uma novela, ia ser chato pra caramba, porque não tem. Na nossa vida particular não acontece coisas que sejam como clímax, né, para outras. Então, eles fazem e criam lá na edição uma sensação de que os fatos foram encadeados para poder os personagens chegar a algum objetivo oculto ali. É isso. Se nós tivermos que contar uma história, mas não tivermos bem determinado qual é a coisa que vai acontecer para fazer com que esses personagens que nós apresentamos comecem a se mover dentro da história, qual vai ser a sequência de fatos que vai pegar a linha condutora e pum, ir até o final, aí é que a gente, por falta de criatividade, deixa o leitor na mão, fica enfadonho para o leitor, sem criatividade alguma, e a gente não chega a lugar algum. Tá? Então, alguma coisa tem que acontecer. Depois da fase da apresentação, quando todos foram apresentados, essa fase mais estática passou, alguma coisa tem que acontecer. Essa alguma coisa vai levar os personagens para diante de um problema, e esse problema terá que ser resolvido, terá que ser superado, terá que ser transplantado, trespassado, sei lá. Mas tem que acontecer alguma coisa. Isso que tem que acontecer e que acontece, que tira os personagens desse contexto inicial, que é um tipo de zona de conforto de todo mundo, tem um nome, viu, minha gente? Isso tem um nome. Então, eu quero que vocês coloquem aí, ó, abaixo de onde vocês colocaram o tempo psicológico, coloque aqui, ó, importante. Fato gerador do conflito. Fato gerador do conflito. Gente, se você puder dar um destaque para a palavra conflito, ela é o que vai ser o fio condutor da história como um todo. Se você puder dar um destaque para ela, pronto. A história só existe porque existe um conflito. É o fio condutor da história. É a razão de ser do encadeamento dos fatos. Depois que os personagens saem dessa condição de harmonia inicial e são jogados diante dessa situação nova, que é o conflito, então tudo o que acontece dali para frente vai ser na tentativa de solucionar, de superar esse conflito que foi criado. É assim que acontece nos filmes, é assim que acontece nas novelas, é assim que acontece nas histórias como um todo. Olha só esse do Padre, o Caboclo Estudante. Então, o Câmara Cascudo dizia assim, um padre e um estudante viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro, um caboclo. Aí diz lá, já haviam andado por várias horas debaixo do sol escaldante, quando resolveram pedir repouso numa casa que havia à beira da estrada. Tá aí, ó, tudo está se caminhando, né? É a fase, o texto já começa com alguma ação, eles estão caminhando, estão viajando, não se sabe o motivo da viagem, mas eles estão lá viajando. Aí recebeu os três uma mulher, que era a dona daquela residência, como é próprio da hospitalidade do sertão. Essa mulher acolheu essas três pessoas, deu um lugar para essas pessoas dormirem, só que deu para os três dividirem, os três estavam com fome, deu para os três dividirem um pedaço de queijo, muito pequeno, para saciar a fome dos três. E aí, o que foi que aconteceu? O padre, que era o mais esperto de todos, era o que tinha o maior poder de oratória, o maior poder de convencimento, sugeriu algo para que eles pudessem decidir quem comeria aquele queijo. E ele fez a sugestão de que todos fossem dormir e, ao final, quando chegasse no outro dia, eles, depois de acordarem, iriam contar cada um o seu sonho. E quem tivesse o sonho mais bonito, quem tivesse, ao longo da noite, sonhado o sonho mais bonito, levaria o pedaço de queijo. Olha só que coisa, veja só, fase da apresentação. Está lá os três, né, foram apresentados só pelos estereótipos, o sertão foi apresentado só pelo estereótipo,
e eles estavam caminhando. Não foi mencionado nenhum momento em que a história se passa, então, a princípio, é pouco importante para a história dizer quando ela se passou. Então, pediram repouso, beleza, a história está caminhando bem, tudo uma viagem normal. Chegou uma pessoa para poder, a dona da casa, para acolher eles, beleza, também tudo normal, deu para eles um lugar para dormir, mas aí deu um pedaço de queijo que não deu para saciar a fome dos 3. Bom, a gente pode dizer que o momento em que esse queijo é passado para os 3, criou-se um conflito, criou-se uma situação, quebrou a normalidade, quebrou aquilo que é a harmonia dos personagens. E, a partir daquele momento, tudo o que os personagens vão fazer será no sentido de tentar decidir quem vai ficar com o queijo. Quem vai ficar com o queijo. Então, o fato gerador, se você for relembrar os principais filmes que você já assistiu aí, vai ver que a maior parte deles gira em torno disso. Existe um momento inicial da história em que você não sabe muito bem o que está acontecendo, as coisas estão ainda meio em suspenso, você ainda fica tentando descobrir quem é quem, você já sabe de cara que tem um personagem que é o protagonista, tem os personagens que são ali os coadjuvantes, né? Existe o antagonista, talvez, e aquilo você vai vendo, você vai se apoderando, até que chega um momento em que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa diferente que não estava programado aconteceu. E essa coisa que aconteceu trouxe para a história uma questão, trouxe para a história um problema, trouxe para a história um desafio, alguma coisa do tipo. E isso vai ter que ser resolvido. Vai ter que ser resolvido pelos personagens. E ao longo de toda a história, os personagens vão agir na tentativa de superar esse conflito que foi apresentado. Entendeu? Então, fato gerador do conflito, que é essa coisa importantíssima, quero que vocês coloquem aí, por favor, agora a definição dele aqui. Ó. Consiste no evento que perturba a harmonia inicial da fase da apresentação e cria evento que certo, e cria um conflito, que será a linha condutora da história até o fim do texto. Até o fim desta. Consiste no evento. O fato gerador do conflito é o evento que perturba a harmonia inicial da fase da apresentação e cria um conflito que será a linha condutora da história até o fim desta. Quando a gente assiste a séries já tem uma coisa sui generis. Série é uma narração, né? É uma história que é mais complexa, é mais longa, e aí você pode ter dentro de uma série mais de um conflito acontecendo. Esses conflitos, a depender da habilidade do autor da série, esses conflitos vão dialogar entre si, eles vão se entrecruzar, eles vão se mesclar, vão se separar, mas sempre existirá um conflito central que envolverá os personagens protagonistas daquela história. É assim que a coisa acontece, né? Eu sempre lembro um filme muito bobo, mas ao mesmo tempo que de certa forma é emocionante, né? Que é Clique. Não sei se vocês já assistiram Clique. Já assistiram? É com Adam Sandler. Gabriel já assistiu. É um filme que o cara tem uma vida mediana, uma vida que não deixa ele muito satisfeito, e ele num armazém de, sei lá, de antiguidades, eu não sei, não me lembro muito bem. Eu sei que ele encontra alguém meio misterioso por ali, ele vai lá por acaso, exatamente, Lucas, o do controle. E o camarada lá, que é esse cara misterioso, apresenta para ele um controle remoto que controla não só eletrodomésticos, na verdade, é um controle que controla a vida. É um controle que faz com que ele possa, tipo, na hora que ele quiser, ele pode acelerar o tempo, ele pode pausar o tempo, ele pode fazer com que as coisas aconteçam do jeito dele.
Só que tem um problema, é que o controle vai... E aí é legal porque o filme antecipou uma coisa que naquela época ainda era um pouco de novidade, pelo menos para nós, a coisa dos algoritmos. Que ele dizia que o controle ele começava a aprender sobre o comportamento do seu usuário e ele passava a tomar atitudes sozinhos. Então, por exemplo, teve um momento em que ele estava tendo uma DR com a esposa e ele queria que aquele momento passasse logo, então ele apertou o botão de acelerar o tempo. Então, toda vez que a esposa passaria, então, a iniciar uma DR, o controle já não precisaria do comando dele, o controle já avançaria até o fim da DR. Mesmo que ele quisesse voltar para poder conversar com a esposa mesmo, o controle passaria a ter a tomar essa medida baseado nos comportamentos anteriores. E aí o filme é muito bom, não vou dar mais spoiler do filme, mas é muito bom. Mas o que acontece? Tudo passa a girar em torno do que o controle proporciona para ele. O fato, tudo estava lá, ele tem uma vida que ele não gostava muito, tudo mais, mediana, tem uma família, parará, era infeliz, tarará, pegou esse controle. Pronto, fato gerador do conflito. O cara teve acesso a um controle que dá a ele poderes sobre sua própria vida. E aí começa. Todo o resto no filme começa a girar em torno dessa situação. E aí passa a ser o seguinte, o controle passa a assumir, de fato, o controle da vida dele. Ele já não é mais senhor do que acontece. E aí o conflito vai se desdobrando, vai se complexificando, entendeu? Mas tudo começou com o controle na mão dele, quando ele recebeu o controle remoto. Então, o fato gerador do conflito é aquilo que tira os personagens daquela fase inicial de harmonia para poder criar uma situação e todo o resto da história vai girar em torno de como essa situação vai ser contornada, ou para voltar a ser como antes, ou para se criar um novo contexto, tá? Um novo contexto, mas de harmonia de novo, mesmo que o conflito não consiga ser superado, mas que ele passe a ser o novo normal, que se consolide como o novo normal. Então, isso é o fato gerador do conflito. Ficou claro isso aí, minha gente? Ficou claro? Beleza, Caio? Eu já ia chamar a Andréia. Quem é a Andréia? Não, Luísa. Luísa, tá tudo clarinho aí? Tudo show? Beleza, maravilha. Lucas, Gabriel, galera do chat aí, show de bola, maravilha. Sansão, tudo na paz? Não, Sansão já deu ok também. Beleza, beleza. Arthur, tudo tranquilo aí? Letícia, Matheus, Caio. Oi. Só queria tirar uma dúvida rapidinho, não tem a ver com conteúdo. Queria saber se hoje vai ter o de Tataldo e o vocabulário. Pode ser que sim, depender do tempo que a gente termine aqui, mas está avançando para não ter, tá? Está avançando para não ter. Obrigado. Valeu. Aí, olha só. Então, uma vez feito isso, fato gerador do conflito, aí a gente sai da fase da apresentação e entra na letra B. Ó, vou voltar aqui. A gente colocou aqui a primeira, o enredo divide a história em a apresentação. Dentro da fase da apresentação, essas três coisas são apresentadas. Depois que chega o fato gerador do conflito, a gente entra na segunda fase do texto narrativo, que é essa daqui, ó. Complicação, tá? A fase, deixa eu ver como é que ficou aqui, a fase da, pronto, um traço. Complicação, ok? Aí a complicação também pode ser chamada de desenvolvimento, é quando os personagens vão atuar, quando os personagens vão agir para a resolução do conflito. Todas as ações dentro dessa fase têm relação direta com o conflito, uma tentativa de resolução, tá? Então, tá aqui, ó. É a fase da ação na história, vírgula, quando os personagens serão movidos no sentido de solucionar o conflito. Pronto. É a fase da ação na história, quando os personagens serão movidos no sentido de solucionar o conflito. Toda ação que os personagens empreenderem aqui vai ser no sentido de solucionar o conflito, superar o conflito. E essa fase é longa, viu? Essa fase é a maior do texto. É aqui onde entra o elemento da criatividade. E aqui o elemento da criatividade para poder fazer com que a história se alongue de tal maneira que nem termine abruptamente, mas também que não fique enchendo linguiça. Sabe quando você tem uma sensação de que o cara que está fazendo, a equipe que faz uma série,
perdeu o fio da meada e tem uns episódios nada a ver, uns episódios que tem umas histórias que acontecem que, poxa, que coisa sem graça, nem você assiste uma série por uma, duas temporadas. Stranger Things é isso, professor. Pronto. Tem um episódio que é só de propaganda, que é só no shopping. É só propaganda, aqueles episódios não servem pra nada. Todo mundo fala isso daí, viu? Nossa, podre a O terceira meu temporada. enteado fala isso daí. Meu enteado, ele começou a assistir, disse pra gente, né, pra mim e pra mãe dele. Aí disse, pô, então vamos lá, vamos assistir. E, pô, achei massa a primeira... Eu vi a primeira e a segunda, Pronto. aí, tipo, acabou. Ali era pra ter acabado. Aí, não, vamos fazer a terceira. Exato. E, além disso, eu Exato. não gostei. Não gostei nenhuma temporada porque eu não gostei da história. Mas, tipo, tudo bem. Eu entendo quem gostou e terminou na segunda. Eu, já vi, vou ver a terceira. Foi horrível a terceira. Decepcionante. Tipo assim, os personagens são bons, então é meio que interessante ficar vendo, assim, como eles, sei lá, atuam, assim, os personagens são legais. Mas a história, assim, o enredo é muito ruim. Sabe o que acontece? Eu acho que os caras se deixam seduzir por um apelo. Porque, assim, é muito legal quando você tem uma história que termina, mesmo que haja o que eles chamam de pontas soltas, né? A ponta solta pode ser uma coisa que você pode completar. Cada um vai ter uma percepção do que aconteceu, né? Cada um pode ter uma ideia do que aconteceu. E o que de mistério talvez seja aquilo que leve o indivíduo a dizer, porra, o que aconteceu naquela temporada já foi suficiente. Mas o ímpeto e a sedução por dar ainda ter mais visibilidade, mais projeção, principalmente pelo que Sansão diz aqui, a coisa da perspectiva de ganhar mais, ferrou. Aí o cara vai para uma coisa extremamente superficial. Eu gostei muito de uma série que é Breaking Bad, que só teve 4 temporadas. E acabou, meu. Acabou. Uma outra série que também se perdeu no meio do caminho, que eu acho, assim penso eu, é The Big Bang Theory, que eu achava massa quando a série era... O que era a série? Era a galera nerd que, por ser nerd, vivia quebrando a cara com coisas como relacionamento com mulheres, não tinham sorte com relacionamento. E, na verdade, eles nem se... Só o Leonard, né? Que era o cara que queria um pouco mais disso, com a Penny. Mas a Penny era uma garota boba que entrava muito na onda deles lá e ficava aquele negócio assim, todo mundo mais ou menos botando os pés pelas mãos em situações altamente cômicas. Mas depois eles passaram a ser pai de família, passaram a trabalhar em um emprego fixo. Isso aí já é vida normal demais para a gente que tem vida normal, né? Então, o Big Bang Theory também, a meu ver, se perdeu pelo caminho. Também se perdeu pelo caminho. Acontece muito com as séries. Então, é isso que ocorre assim, quando uma narrativa serve a um propósito que vai um pouco além daquilo que é a criatividade do camarada que está no comando. O cara é instado e seduzido para continuar a história, então ele tem que fazer das tripas coração e sair e tirar, não se sabe de onde, a criatividade para refazer uma coisa que ele já fechou, entendeu? É como você diz assim, o personagem morreu, ele levou um tiro na testa e foi enterrado. Aí, 5 episódios depois, está o cara lá tomando um milkshake de Ovaltine no Bob's. O cara que levou um tiro e foi enterrado. Aí, e ficou muito claro que o cara tinha sido enterrado. E como é que pode? Então, o que justifica? Aí tentam criar toda uma coisa para dizer que o porquê que o cara não morreu e não cola, que você está na frente da televisão e você diz, pô, quer me enganar com isso? Professor, exatamente. Tem uma série, o nome é... Como é que é? The End of This Fucking World. Que no final da primeira temporada o cara leva um tiro. E aí, tipo, ela chora e tal. A gente fica, morreu. Tava ótimo no final da primeira temporada. A segunda eu não consegui terminar de tão ruim. Porque o cara revive, na verdade ele tava em coma, a família não sabia. Como é que a família não sabia que ele tava em coma? Na cidade onde todo mundo vive. Horrível, muito ruim. Aí ele aparece do... Aí fica uma coisa que tá na cara que foi assim, artificial, né? É algo produzido para atender a um clamor, que no fim das contas acaba nem atende ao clamor e desagrada para quem já estava muito bom, né? É o que acontece. Então, a fase da complicação, a duração dela tem que ser dentro daquele limitezinho que é necessário para o desenrolar da história, com objetividade. No caso do texto que é pequenininho, que é uma narração, que é um conto, um depoimento, sucinto, objetivo, rápido, já era, terminou, 30 linhas, é isso, entendeu? Então, é uma fase que tem onde a história se desdobra,
É onde a verossimilhança tem que se fazer sentir, de fato, né? Onde a verossimilhança é colocada também junto com o enredo e o conflito, para poder fazer com que as coisas girem em torno de um eixo do possível, do eixo do provável, e aqui que é onde a pessoa não pode se perder. Tá? Aí vem uma coisa, gente. Olha só, dentro da fase da complicação, é preciso que o leitor fique constantemente ligado no que pode acontecer. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já passaram pela situação de começar a ler um livro, aí parava, pegava, senta de noite para ler o livro, lê um capítulo, devora um capítulo, aí vê que ainda dá para mais um, porque a hora ainda está uma hora boa. Aí vai lá outro capítulo. A hora vai passando, quando dá lá, sei lá, meia-noite, você diz assim, pô, tá na hora de dormir. Aí o livro diz, não, agora não. E você começa um novo capítulo. E segue adiante. Tem gente que lê livro de uma sentada, é uma expressão que a gente usa para uma leitura Professor, rápida. uma vez eu Livro, li né? um livro de 300 e poucas páginas. Uma, Tipo, uma vez. Eu uma deitei na cama, sentada. quando eu fui ver era 5 e pouco da manhã e eu acabei o livro. Essa é Meu pai uma... chegou no meu quarto assim, com a luz ligada, ele, filho, o que você tá fazendo? Aí eu, não, nada não, já vou dormir, guardando o livro assim. Parecia que estava cometendo um crime, né? A técnica que a galera usa para fazer com que isso aconteça é, em cada capítulo, colocar algo que a gente chama como clímax. O clímax é uma coisa típica do texto narrativo. É um ponto alto de expectativa que se cria para o leitor. Não dá para acreditar que você vai contar uma história para o seu leitor e o desdobramento da história e o fim da história vai vir de forma assim, rápida. Ou pelo menos sem um suspense. Se o cara faz uma narrativa que um conflito acontece e esse conflito é resolvido tranquilamente, sem nenhum quê de suspense, a história fica completamente sem sal. É preciso criar no leitor uma expectativa pela resolução do conflito, por menor que seja. Olha o que o Câmara Cascudo fez quando eu vou retomar o conto aqui de novo. Um padre, um caboclo, um padre e um estudante viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo, até que quando chegou no cair da noite, eles pararam numa casa que existia na beira do caminho, depois de terem andado o dia inteiro, num sol fortíssimo, e pediram à dona da casa, que se apresentou como dona da casa, um lugar para poder descansar, para poder seguir viagem no dia seguinte. A dona, né, como uma pessoa hospitaleira, típico do sertão, acolheu os três, apresentou o quarto onde os três iriam dormir e deu para os três um pedaço de queijo, só que era muito pequeno. Era pequeno e não daria para dividir, não saciaria a fome de ninguém aquele pedaço de queijo. Então, o padre, como era o mais inteligente de todos, o mais estudado, né, como se diz, decidiu propor uma maneira de como aquilo seria resolvido e disse que todos fossem dormir e quando amanhecesse o dia, eles se encontrariam naturalmente no café da manhã e cada um contaria o seu sonho. Aquele que tivesse o sonho mais bonito levaria o queijo. Aí você já começa, olha como é que o enredo é criado. Você já começa a ter assim uma noção, tudo vai sendo montado. Você já fica ansioso para saber o que acontece no dia seguinte, concorda? O cara vai dormir e tudo mais, fica ansioso para saber o que vai acontecer. Só que aí eu vou dar continuidade da história. No meio da madrugada, o caboclo se levantou, foi até o lugar onde o queijo estava, em cima da mesa, e passou o queijo para dentro. Comeu o queijo e voltou para dormir. Comeu o queijo e voltou para dormir. Amanheceu o dia, os três se reuniram e ainda no quarto, né? E o padre disse, olha, eu quero começar contando o meu sonho. E aí já se cria uma expectativa. Como é que vai ser esse sonho do padre? Pô, se ele é o mais inteligente de todos, deve ser um baita sonho. E aí o padre diz, eu sonhei que eu estava num campo verde, maravilhoso, lindo. Um campo todo, até onde a vista alcançava, com aquela cor verde viva. E no centro desse campo, uma escada dourada, que levava até o céu, onde havia uma luz maravilhosa e linda. E dessa luz saía Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tomava essa escada, subia com uma paz de espírito, uma paz no meu coração, e Jesus esperava por mim
e eu subia na direção dos braços do pai. Pronto. O sonho do padre. O cara, eita bexiga, que esse aí é um sonho, viu? Ei, você vai ficar com queijo. Aí, o estudante, que não era bobo nem nada, disse, pois eu sonhei que eu estava neste mesmo lugar, seu padre, mas eu estava em cima das nuvens, abraçado com o nosso Pai Jesus Cristo, esperando pelo Senhor que estava subindo. E a gente estava feliz em receber o Senhor lá, mas lá eu já estava. Aí ele disse, porra, então quer dizer que o estudante já estava em cima, nas nuvens, com Jesus, estava melhor do que o padre. Aí todo mundo fica esperando pelo quê? O sonho do caboclo. O caboclo chegou e disse assim, eu sonhei que eu estava lá também e via o seu padre indo para o céu, feliz demais. O senhor estava feliz, seu padre. O senhor estava com uma paz assim no seu olhar. E eu sonhei também que estava lá Nosso Senhor Jesus Cristo iluminado, aquelas luzes bonitas, aquele espaço, aquelas árvores saindo por trás de Senhor Jesus. E o seu estudante estava lá abraçado também, numa felicidade maior do mundo, divino, emocionado, que as lágrimas corriam dos olhos. Estava do lado do Senhor Jesus lá, tão abraçado. E vocês estavam tão felizes. Aí eu me lembrava do queijo. Aí eu dizia, seu doutor, seu padre, o queijo. Vocês estão esquecendo o queijo. Pois. Vocês olhavam para mim e diziam, caboclo, a gente está vindo para o céu, caboclo. Para que a gente vai querer queijo, caboclo? Pode comer esse queijo, caboclo. Apoio o sonho. Foi tão forte, mas foi tão real, que eu não me levantei e comi o queijo. Pronto. Acabou-se. Fora o fato de eu ter estragado a história, porque a história, quando eu ouvi, ela é engraçada. Mas porque é uma noção que se tem assim, ainda bem que eu virei professor, porque de outra forma ia passar fome, mais do que os 3. Mas olha o que acontece. Você tem aí toda uma tônica da história que leva até o desfecho, que é não é nem o caboclo comendo queijo, porque a gente sabe que o caboclo comeu queijo ali pelo meio da história. Mas é como o caboclo se livra do fato de ele ter comido o queijo, enganando os outros 2 em relação ao acordo que eles tinham feito. Então, a história é construída para criar no leitor essa expectativa pela resolução dela. Ela não é resolvida assim de imediato. Aí tiraram o 0,1, aí acabou comer o queijo, foram dormir, depois foram... Não, criou-se uma história, criou-se um cenário, criou-se uma trama para poder fazer com que o leitor se prendesse à história. Isso aí tem o nome, minha gente. Está aqui, ó, letra C. Isso se chama clímax. Anota aí, ó. O enredo tem dentro de sua composição o que a gente chama de clímax. Existe apenas um? Se a história é pequena, sim, existe apenas um. Mas se você concordar comigo, mesmo nessa história pequena, a gente teve um primeiro clímax, que foi o momento em que o padre foi contar o seu sonho. Aí a gente teve um segundo clímax, que foi o momento em que o estudante foi contar o seu sonho. E a gente teve o principal, que foi o momento em que o caboclo foi lá para contar seu sonho. Porque a gente sabia e estava esperando o caboclo se virar em relação ao que tinha acontecido. Como é que o caboclo justificaria o que ele fez? Né? Os outros não sabiam ainda. Então, cada momento que acontece na história gera no leitor uma expectativa pela sua resolução. E aí existe aquele que é o final, depois do qual a história se encerra, que é o clímax principal. Então, dentro de uma história, existem momentos que o leitor, que o produtor da história, né, quem conta a história, cria para aumentar a expectativa no sentido da resolução do conflito. Tá? Pode existir mais de um, só que existe sempre aquele que é o principal. Depois dele, a história termina. Tá? Então, o que é o clímax? Anota aí. Ó. Consiste em um momento de maior expectativa do leitor pela resolução do conflito. Ok? Quando existe... termina um capítulo do seu livro com o quê? É sempre um término tranquilo?
É um término assim que as coisas se amarram e acabou? Não. Sempre fica aquele quesinho assim, pô, tem coisa a mais por aí, né? Cria-se um clímax, você pode ter até para aquele evento, aquele fato, aquele conjunto de fatos específicos daquele capítulo, pode até haver um desfecho, mas aí sempre haverá uma pontinha para dizer, e mal ele sabia o que esperava por ele. Aí você, pô, Reus, eu estava a fim de dormir agora. Aí vem um, mal ele sabia o que esperava por ele, só para eu continuar lendo. E aí pronto, você já é capturado pelo segundo momento do desenrolar do conflito, que vai chegar dentro do capítulo, mais uma vez, a uma alta expectativa, e se o texto estiver ainda no seu princípio, não vai ser solucionado. Porque quando é que vai ser solucionado o conflito? Fim da história. Fim da história, tá? Então, consiste em um momento de maior expectativa do leitor pela resolução do conflito. Então, ó, é possível haver mais de um clímax. Mesma sequência, tá? Mas o principal será aquele depois do qual a história chegará ao seu fim. Ok? Consiste em um momento de maior expectativa do leitor pela resolução do conflito. Isso aí é o clímax. É possível haver mais de um clímax, mas o principal será aquele depois do qual a história chegará ao seu fim. Beleza? Aí nós temos isso. É um doguinho aí, Luísa? Tem um doguinho aí, é? Ah, só vi a cabecinha dele se mexendo aqui atrás de tudo. Lá está. É ele ali. Ah, é um doguinho ou é um gato? É um dog, é? Ah. Ele doguinho. Eles estudam comigo. Estudou com você. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. 3 prontos para fazer redação aí. Ó, vamos lá, continuando. Então, terminaram aqui de copiar o clímax. Tudo tranquilo? Show, vamos lá. Aí a gente tem, depois do clímax, letra D, ó. Letra D. Entra o quê? Lógico. Gente, chegou no primeiro clímax. É mais ou menos assim, né? A história vem para um primeiro clímax. Conflito foi superado? Não, não foi. Volta para continua no desfecho. Ou continua na complicação. Aí vem um novo clímax. Conflito foi superado? Continua na complicação. Até que chega um clímax principal, que é aquele que, ó, se depois dele, depois desse desfecho principal, o conflito foi superado, beleza, a história termina. Mas também pode acontecer de o conflito não ser superado. Existem muitas histórias que terminam sem que o conflito seja superado. E é o novo normal. Eu me lembro muito daquele filme dos Vingadores, da luva do... Como é o nome dele, pô? Do vilão dos Vingadores. É Thanos, né? Thanos, isso, beleza, Thanos. Que Thanos vai lá e, pô, todo mundo acha que deu certo e os caras conseguiram arrancar a luva do Thanos e quebraram a joia lá, né? De um dos personagens que eu não lembro, aquele bicho todo pintado lá, Visão. Visão, é ele mesmo. Só que aí o Thanos usa do seu poder atribuído, transmitido por uma das joias, que é de lidar com o tempo, volta no tempo, consegue resgatar a peça e conquista o seu intento, que é justamente fazer desaparecer meio mundo de gente, né? Quando ele faz aquele... O que aconteceu? O conflito naquele episódio do Vingadores foi superado? Não foi. O ponto foi para o antagonista ali. O filme terminou com um ponto para o antagonista. Mas sendo que o Thor tinha jogado um machado no peito dele, ele falou, devia ter arrancado minha cabeça e todo mundo morreu. Aí no próximo filme ele foi e arrancou a cabeça. Sim, pois é, exatamente. Exatamente. Como era um filme que havia uma previsão de haver uma continuidade, na verdade, aquele filme especialmente já tinha certo, já existia como certa uma continuidade. Eu não sou fã, eu não conheço o universo dos gibis, né? Mas sei que as histórias da Marvel, essas histórias dos Vingadores, elas reproduzem aquilo que os gibis tratavam antigamente.
né? Havia muitas dessas histórias que a gente viu nas telas de cinema são, na verdade, gravações relativas a histórias dos gibis, né? E havia uma previsão para esse outro filme depois desse do Thanos. Mas dentro desse filme do Thanos, que ele consegue o seu intento, aquele clímax no final daquela batalha, todo mundo lá, pau cantando para tentar derrotar o Thanos foi lá e pronto, conseguiu o intento dele. Então quer dizer que o conflito que todos estavam tentando superar, que era evitar que o Thanos tivesse acesso a todas as joias para fazer com que as pessoas na Terra desaparecessem, não conseguiu ser superado e acabou sendo o novo normal, né? Tanto que aquela história termina de forma bastante triste, né? Os personagens terminam melancólicos, mas é o novo normal, é consenso para todo mundo, não há mais o que fazer. Então, depois do clímax principal, a história termina. Se pode ser superando o conflito inicial, pode ser concordando de que não há um desfecho, uma superação daquele conflito inicial. E aquele contexto que está o conflito inserido é o novo normal, pode ser o novo normal, entendeu? Porque para evitar a ideia de que diz assim, tudo volta a ser como antes. Não, tudo volta a ser como antes em novela antiga, uma novela mexicana. E todos foram felizes para sempre, né? Mas nas histórias convencionais, não. Pode-se voltar a ser como antes, o contexto inicial, pode-se criar ou se manter o novo contexto em que o conflito é o novo normal. Tudo bem? Então, alguém ia falar? Professor, você não vai mais passar tema provável, não? Hoje não, para a gente justamente ter o tempo de terminar com a narração aqui, Aninha. Na aula passada Mas eu você passei falou, 2. agora que você disse, hoje não. Na minha apostila acabou? Tipo, acabaram Foi. os passos. Acabaram, mas aí agora, a partir desse momento, a gente vai começar no caderno. Vai destinar Tá um bom. lugarzinho no caderno para dar continuidade, mas é a partir da próxima semana. Tá bom? Então, desfecho, olha só. Consiste no momento posterior ao clímax principal, quando o conflito é superado ou é consolidado com novo contexto normal. Tá? Consiste no momento posterior ao clímax principal, quando o conflito é superado ou é consolidado como novo contexto normal. Em termos práticos, o que essa parte aí do clímax e do desfecho, e também trazendo para a complicação, traz para nós numa possível prova do exame de seleção, naquela que eu falei para vocês do pichador, do Antônio dos Pincéis, né? do quadro, do painel. Poderia ser o seguinte, olha só, você fez lá a descrição de que você estava voltando para sua casa depois de ter participado de um evento perto de onde mora e ficou surpresa com um rapaz alto, de pele clara, usava boné e tinha uma cicatriz no rosto, que pichava freneticamente, aparentando grande nervosismo, o painel do grande artista plástico Antônio dos Pincéis. Aí vamos para a complicação. Pensei em ignorar apenas e seguir meu caminho, mas como alguém que respeita o patrimônio e deseja a sua preservação, decidi me esconder enquanto telefonava para a polícia, até que a situação fosse resolvida e eu pudesse ajudar a salvar aquele patrimônio. Pronto, ali você está indo numa complicação, né? Por sorte, os policiais chegaram com pouco tempo depois do meu telefonema e eu pude ver a abordagem. O indivíduo tentou fugir, mas foi pego por um dos guardas e levado na viatura para a delegacia. Olha só que coisa simples. Eu estou fazendo como é o nome? Uma narrativa, estou fazendo uma sequência dentro de uma coisa que é a verossimilhança, é algo perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Veja que por falta da criatividade que eu disse que eu não tenho criatividade para contar a história, o meu clímax foi mega otário, né?
Eu pensei em ir embora, mas aí depois pensei, pô, vai ficar aí tudo pichado mesmo, dou o maior valor aqui ao patrimônio, eu vou me esconder aqui e ligar para a polícia. Escondi, liguei para a polícia, aí a polícia chegou, aí você fica pensando, pô, agora o pau vai cantar. O cara tentou fugir, aí o guarda foi lá, pegou ele pelo pé, botou na viatura, levou para a cadeia. Teve clímax nessa história? Pouco, mas teve. Pouquinho, mas teve. Foi verossímil? Foi. Descrevi o Tiveram personagem? 2 clímax, na verdade, né? Quando ele tentou Não era fugir. melhor botar um tiroteio, não, professor? Né? Aí, Pronto, o tiroteio ia dar primeiro, um tiroteio ia ficar meio CSI, ia dar mais emoção pro negócio aí, né? Quando eu escutei o estampido, estampida, a palavra bem tiozão, né? Bem vovô. Escutei um barulho de bala e abaixei minha cabeça, rezei a Deus para que... Aí já ficou um negócio mais desesperador, né? Botou bala no meio do caminho, pronto, poderia. Agora só tomar cuidado para não passar do verossímil. Pode ter um tiroteio. Pode ter um tiroteio. Talvez, se você for analisar a fundo, um cara que está simplesmente só pichando um muro, talvez não vai entrar numa pior, talvez ele se permita ser levado para para a delegacia, em vez de cair numa pior do que um pichamento, que talvez ele nem seja preso, do que um tiroteio. Um tiroteio, se ele for pego, ferrou-se. E talvez os caras que picham não sejam necessariamente esses caras que andem armados para poder se defender da pichação por meio de um tiroteio, entendeu? É meio melindroso, mas aí vai muito da perspectiva e criatividade de cada um. É por isso que eu digo que se eu tivesse de contar uma história, ia ser um negócio, meu Deus do céu, para botar para dormir, porque eu não sei contar. Eu não sei a ter essa criatividade para poder chegar a esse elemento de criar um clímax bacana com um pequeno nível de complexidade para poder deixar o leitor focado na história, entendeu? E é isso que tem que ter. É isso que tem que ter, respeitando-se a verossimilhança, tá? Então, o desfecho está aí. Aí a gente fecha, ó, a apresentação, complicação, clímax e desfecho é como a história é dividida. Desfecho é pequenininho, é curtinho. Passou o clímax, a história acabou, tá? Sem muitas delongas. Aí o que acontece? Onde é que a gente vai agora aqui, ó? Falar desse camaradinho aqui, ó, o narrador. Aí a gente vem aqui, ó, coloca, por favor, na sequência número 5 e coloca aí, ó, narrador. Narrador. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, 5, narrador, 2 pontos. Narrador não tem muito o que falar, pelo menos nessa primeira parte. É aquele que conta a história. Beleza, óbvio, completamente óbvio. Só que o que eu preciso que vocês fiquem atentos, porque houve no IF uma apresentação dessa maneira aqui, ó. 5.1. Narrador, ó, não vou nem repetir narrador. Vou botar aqui, ó, observador. O IF pode dizer, olha, você conta a história na condição de observador. Ou você conta a história na condição de um personagem. E aí você tem que saber quais as características de cada um desses perfis. O que é um narrador observador numa história? É aquele que conta sem participar dela. É aquele que conta sem se envolver nos fatos, sem se envolver na história. Ele não está dentro da história. Ele está acima da história. E por estar acima da história, ele pode compreender e dominar todos os aspectos dessa história. Ele pode falar de todos os personagens ao mesmo tempo, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não está circunscrito ao lugar específico dentro da história. É o chamado narrador onisciente, narrador onipresente. É o Deus da narração, tá? O narrador observador é esse. Então, ó, é aquele que conta a história. O observador narra sem fazer parte da história. Narra sem fazer parte da história, vírgula. Pois, não, estando, vírgula, portanto, acima dela. Pronto. Aí, entre parênteses, você pode colocar aqui, ó, onisciente e onipresente. Certo? Narra sem fazer parte da história. Aí coloca na sequência
A pessoalidade preponderante. Terceira pessoa, tá? A história na perspectiva do narrador-observador será sempre em terceira pessoa. Tá? Ele narra em terceira pessoa. E o último aqui é o narrador-personagem. Aí, narra na condição de alguém que está na história, certo? Vírgula, tendo uma visão e uma presença bem delimitadas. Ora, se eu sou um personagem, eu não posso oscilar, eu não posso transitar entre todos os aspectos da história. Se eu estou contando a partir da minha perspectiva, eu só posso dizer, enquanto personagem, o que eu vi, o que eu sei, o que eu vivenciei, o que eu presenciei. Se eu conto a história na condição de um observador, é diferente. Eu posso dizer o que se passa na cabeça de cada um dos personagens, porque eu estou acima do enredo, eu estou fora do enredo, eu estou contando o que eu, como observador, vejo em todo mundo, em toda a trama. Eu sei de tudo, eu sei de todos. No personagem, não. Se eu sou alguém que faz parte da história, é meio que assim. Lembra do Dom Casmurro? Vocês sabem que o Dom Casmurro, o livro do Machado de Assis, tem uma dúvida eterna para saber se a namorada, né, aquela que era a esposa do Bentinho, que é o grande protagonista, e a grande protagonista é a Capitu, existe lá a dúvida se ela traiu ou não o Bentinho com um amigo deles. Por que existe uma dúvida nessa história? Porque a história é contada a partir da perspectiva do Bentinho. É ele que conta a história. Então, ele tem dúvidas se a Capitu era fiel a ele. Ele não conseguiu dizer, ele não conseguiu observar, ele não conseguiu perceber, a partir da percepção dele, se de fato houve ou não esse momento em que a Capitu e o seu amigo se relacionaram. Agora, se aquela história fosse uma história como narrador, observador, muito possivelmente ele teria certeza, porque ele contaria aquilo na perspectiva de alguém que não está na história. É como se ele soubesse do que se passa com todos os personagens em todos os momentos. Entendeu? E aqui no narrador-personagem, a preponderância é o quê? Primeira pessoa. Tudo bem? A preponderância aqui no narrador-personagem é a narração em primeira pessoa. Tudo bem? Esses aqui são os elementos da narrativa. São os elementos básicos dos textos narrativos. Em grau mais complexo, nos romances, enfim, em outros textos maiores, em graus mais simples, em textos como depoimentos, contos. Depoimento, você vai observar que nem tanto segue isso aqui. O depoimento que não seja criado como o depoimento do IFRN, o depoimento da vida real, porque as histórias reais, elas não acontecem segundo uma trama pré-determinada, um enredo pré-determinado, entendeu? Por exemplo, imagina, o que está na moda agora, a galera falando para valer, é esse caso dessa Flor Delis, né? Flor Delis. Quem é que imagina que uma história... Flor de Lis, o nome dela é? É, Flor de Lis. Ah, tá certo. Quem é que imagina de todos os desdobramentos que estão sendo apresentados, que isso tenha sido feito como um roteiro pré-planejado, pré-programado. Isso não cabe em nenhum roteiro pré-planejado, pré-programado. É caótico e aleatório, por mais que haja uma intencionalidade por trás de cada ação, o conjunto das ações não segue um roteiro pré-programado. Então, se a gente vai fazer um depoimento a respeito disso, se as pessoas envolvidas vão fazer um depoimento a respeito disso, o depoimento vai seguir a ordem natural das coisas. Então, não entra muito nesses elementos da narrativa. Mas se a gente for criar, como foi criado nessa prova do exame de seleção que falou sobre o pichador, é um depoimento, mas eu vou ter que inventar um depoimento, aí tudo bem, você vai usar os elementos da narrativa para poder criar esse depoimento fictício de algo que você presenciou e como aquilo terminou, porque aí entra como a verossimilhança, é um texto narrativo.
entendeu? Mas, de uma maneira geral, os textos narrativos têm esses 5 elementos que estão sendo apresentados aqui e a divisão deles está aqui no que eu já mostrei para vocês. Fase da apresentação, complicação, clímax e desfecho. Beleza, minha gente? Tudo certinho aqui? Oi, pois não, diga aí. Foi em que ano em que caiu o texto, esse gênero textual? Rapaz, isso aí, se não me engano, cara, foi em 1900, lá vai. Foi em 2006, cara. 2006. Vixe, nasci nesse ano. Pois é, exatamente. De lá para cá, não teve assim, teve já, acho que depois disso foi 3 anos de carta argumentativa e depois entrou os artigos de opinião com força. Pronto, foi isso. 3 anos de carta argumentativa, acho que foi 2006 ou 2005. Aí é isso, estamos pecando pelo excesso, né? Estamos pecando pelo excesso. É um tempo que a gente está tendo disponível, fechamos aqui as possibilidades e abordagens de texto argumentativo, ou de texto narrativo, e vamos para frente, entendeu? Mantendo aqui essas anotações. Oi. Você vai ter uma revisão de artigo de opinião, né? Vai ter sim. Ah, certo, então. A gente vai ter, porque a nossa prioridade é ele, sabe? No módulo 3, né? Módulo 3, isso. Ó, deixa eu passar aqui para você. A gente vai continuar usando os exercícios do módulo 2, tá, gente? Tem muita atividade no módulo 2 que a gente continua usando aqui. Então, redação não tem módulo 3 e as atividades vão ser materiais avulsos que eu vou mandar para vocês e as atividades aqui a gente vai mantendo pelo módulo 2. Essa de hoje, eu vou finalizar com ela. Vou botar aqui no módulo 2. Deixa eu dizer para vocês a página. Professor, rapidinho, você pode voltar, você pode colocar para eu tirar print dos slides, ou dessa parte aí, porque das 3 páginas, porque eu acho que pode ter faltado alguma coisa no que eu anotei. Ah, tá, entendi. Esse aqui? Esse, aí o de baixo. Esse aqui? Esse, aí esse aí e o outro. Esse aqui. Certo. Show? Esse mesmo. Obrigado, professor. Valeu. Deixa eu botar aqui para vocês agora aqui a página do módulo, para a gente saber a atividade que vocês vão fazer. Cadê, filho? Ó, seguinte. A gente já fez a atividade da prevenção ao suicídio, já fizemos a atividade da violência contra a mulher. Vocês fizeram no simulado uma redação sobre essa... Não, perdão, esse da violência contra a mulher foi o que vocês fizeram no simulado, né? Não exatamente essa proposta, mas já fizeram uma redação. Então, eu quero que vocês treinem em outros modos. Essa dos agrotóxicos vocês já fizeram. Eu gostaria que vocês fizessem, por favor, deixa eu trazer aqui, Ah, tá, desculpa. Deixa eu vir aqui. Tipologias. Não vamos fazer atividade de narração. Onde é que está aqui? Essas cartas já foram. Uma delas, pelo menos. Dissertação já foi. Beleza. Vai ser isso aqui. Vai ser desses que a gente já tem aqui na apostila, perto do momento em que a gente tem a parte final aqui. Pronto. Eu gostaria que vocês, por favor, fizessem um artigo de opinião que está descrito na página número 39. Eu vou abrir aqui para vocês para compartilhar. Essa aqui, ó. Ó, página 39. Esse primeiro aqui não tem, veja, não tem caderno de textos. Então, aqui está liberado para vocês fazerem uma pesquisa sobre o tema antes de vocês começarem a escrever, tá? Essa pergunta problematizadora que vocês vão responder. É possível conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental? Uma pergunta boa, inclusive, uma pergunta muito legal, muito possível de cair na prova do exame de seleção. Tema: crimes ambientais no Brasil, e a pergunta problematizadora é essa. Artigo de opinião, e vocês vão, ó, pseudônimo está aqui, ó, desnatureza da mata. Beleza? Tudo certinho aí, minha gente? Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que carta é quase possível cair, porque passam no nono, a estrutura complexa. Tem um pouco. Vamos deixar ela em stand-by, viu, Aninha?
Mas, realmente, eu não acredito que... Não acho que seja quase impossível, mas eu acho que é pouco provável. Eu estou mais também para o artigo de opinião. Tá bom, meus queridos? Beleza? Começamos bem a semana, a gente se vê ao longo dela aí. Mantenham o prumo. Até a próxima. Qualquer coisa, me perguntem aí pelo WhatsApp. Tamo junto. Beijo. Tchau, Luísa. Tchau, Sansão, Gabriel, Lucas, Arthur, Caio, Valeu, Ana. Valeu, Beleza. Valeu. Mariana. Todo mundo aí. Ellen. Show Quinta de bola. tem curso, professor? Eduardo. Quinta tem. Quinta de noite. Valeu, professor. Certo. Valeu, Gabriel. Valeu, Boa querido. semana. Para você também, meu querido. Francisco, Maria Luísa, Matheus Roja, todo mundo também. Beijão para vocês.